Beleza, pessoal? Tudo jóia? Leonel por aqui. Hoje um vidinho bem interessante aí. O pessoal me perguntou bastante a respeito daqueles resistores, né? Que a gente utiliza na saída das fontes, né? A gente utiliza resistor com fio, né? O pessoal aí perguntou bastante para mim. Leonel, explica um pouquinho ali. Por que você usa fio, não usa mais resistor, né? Tem como você fazer um comparativo? Achei bem legal ali. Pediram pra gente fazer um comparativo, pessoal. E tô aproveitando que eu tô montando uma fonte aqui para um cliente. Transformador, retificador, filtro, regulador, etapa de saída. Aqui, pessoal, é só pro vídeo de hoje, tá? Na verdade, essa fonte vai trabalhar com 6 transistores, tá? Uma fonte grande, né? Um transformador toroidal, ó. Dá pra ver o enrolamento dele é bem... Esse transformador tem 2 secundários, tá? Como assim, Leonel? Que eu fiz um rascunho, tá, pessoal? Não reparem no desenho. Eu tenho o primário 0,110, 220 e eu tenho 2 secundários, tá? Eu tenho um secundário aqui com 20 volts, mais ou menos, tá? Por 10 amperes. Esse secundário com potência mais baixa, ele vai alimentar só o estágio regulador. O estágio regulador é essa plaquinha aqui, ó. Tá vendo que tem uma ponte retificadora ali? Tá vendo aqui, ó? Tô ligando nesses 2 termorretrátil verde aqui, ó. Tá vendo que até o fiozinho fininho, né? Fio 1 milímetro aqui, ó. Então, esse secundário aqui tá alimentando o regulador, a placa reguladora. Então, o circuito regulador, tá? O LM317, o tipo 42, tá? Então, a tensão dele vem aqui, ó. Vem nos 2 resistores de 47R, tá? Vem, alimenta o regulador integrado e o driver aqui, né? O tipo 42, que é um transistor PNP que vai excitar o transistor de saída, que na verdade vai excitar aqueles 6 transistores, tá? Aqui, pessoal, qual que é a sacada desse projeto? Ó? O secundário, que tem um fio mais grosso, né? De 30 amperes aqui, ele está alimentando aqui 2 pontes retificadoras, tá vendo? Então, em paralelo aqui, na verdade é uma KBPC 5010, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. KBPC 5010, mas por precaução coloquei 2 em paralelo, tá? Tá alimentando aqui também um capacitor de 22 micro por 35 volts. Só que na verdade vai ter mais 2, tá? Depois eu vou mostrar o vídeo da fonte para vocês verem como é que vai ficar bacana. Aqui a plaquinha reguladora, tá? Eu tenho um LEDzinho aqui que indica a intensidade da tensão de saída, né? Se acaso eu diminuir a tensão de saída, pessoal, ó, tá com 13,8, 13,5, aliás. Se eu diminuir, né? Olha lá, ó, caiu para 1,3, né? E conforme vai aumentando a tensão de saída, eu vou girando aqui o trimpote, ó, tá? A tensão vai subindo, ó. Tô girando para a direita, ó, 10, 11, né, 12, eu vou deixar com 13, que eu vou tentar deixar com 13,8, 13,7, tá? Então é mais assim para indicação visual. 2 capacitores de 1000 micro e um capacitor de 1000 micro na saída, tá? Vamos lá então, vou explicar para vocês. Ali eu tenho o TIP 42 e aqui o LM, aliás, o LM317, tá? Aqui é o TIP e aqui é o LM, tá joia? São os resistores do LED, o resistor de 150R, que é o resistor de carga, e o capacitor de 1000 micro, que é o filtro na saída, tá aqui, ó. Resistor de 150R por 3 watts, capacitor de 1000 micro por 16 volts ou 25 volts, tá? Essa fonte aqui, ela vai até 15, eu posso ajustar ela até 15, tá? Então vou colocar aqui um capacitor por 25 volts. Aqui é um capacitor de 100 nano, tá? Os capacitorzinho azul ali que está em paralelo, para filtrar a saída da fonte. Aí, pessoal, a sacada é o seguinte, tá vendo o coletor do transistor de saída? Ó, da onde que ele tá vindo aqui, ó. Tá? Ele tá vindo daqui, ó, do capacitor de 22.000 micro. Então, essa fontezinha, ela tá alimentando só o estágio regulador. E essa outra fonte aqui, esse outro retificador, tá alimentando o estágio de potência. Com isso, eu deixo mais estável, né? A fonte fica mais robusta, tá? Então, aqui, ó,
Tá com fios ainda, tá? É só provisório, tá, pessoal? Depois eu vou fazer o vídeo da fonte, vocês vão ver que vai estar tudo bem instaladinho. Só para demonstrar para vocês, na verdade, em relação ao resistor aqui, pessoal, que o nosso amigo ali mandou pra gente a dúvida, né? Ele perguntou, Leonel, por que usar resistor com fio e não utilizar resistor tradicional, né? Resistor aqui de porcelana, tá? Aqui, pessoal, eu fiz um setupzinho bem interessante pra gente fazer um comparativo. Eu tenho ali, ó, aqui é um resistor de 0,10 por 10 watts. Como eu não tenho esse resistor de 0,10 por 10 watts, eu coloquei dois resistores de 0,22 por 5 watts. Eles estão em paralelo, tá? E aí, aqui eu tenho dois bornes, ó, se vocês notarem. Um borne, que é o borne que está ligado aqui à carga, tá? Tá ligado aqui os dois resistores. E o outro borne aqui tá ligado o resistor que a gente faz com fio. Tá um fio flexível, né? Ó, como eu falo sempre nos vídeos, ó. Um fio aí de 15 centímetros, tá? Um fio 1,5 mm pelo menos, tá, pessoal? Ou 2 milímetros. Tá? Ele vai dar um valor bem baixo de resistência, tá? 0,10, 0,08, tá? Mas por que que eu utilizo fio? Porque a dissipação de calor dele é bem menor, né? A perda com calor é menor, a queda de tensão em cima dele é menor e ele aguenta mais, né? Ele aguenta mais corrente passando nele, né? Por que que tem que ter esses resistores de fio quando a fonte tem mais de um transistor? Igual aqui, ó, tem 6 transistores. Para equalizar, para igualar as correntes, tá? Em todos os transistores. No caso aqui, pessoal, a gente vai considerar o teste no máximo 10 amperes, tá? Que eu estou utilizando apenas um TIP 35C. Então eu vou limitar aqui a carga, eu vou deixar em 10 amperes só, tá? O transformador é de 30, mas para a gente fazer a demonstração aqui, eu vou utilizar 10 amperes, tá? Para isso, o que que eu fiz? Esse multímetro está conectado aqui no capacitor de filtro, tá? Do secundário de alta potência. Então eu tenho aqui 27,8 volts. Esse multímetro aqui está ligado na saída para carga. Vou desligar a carga. Tá vendo? Então esse multímetro vai medir a tensão na saída. Esse outro multímetro aqui está medindo a tensão no emissor, tá? Ele está medindo a tensão aqui, ó, antes do resistor. Por quê? A gente vai comparar a queda de tensão quando a gente utilizar o resistor de porcelana e o resistor com fio flexível. Então aqui, esse multímetro está medindo exatamente a tensão da saída do transistor. Tá? Ele está medindo aqui. E esse multímetro vai medir a tensão aqui no borne de saída da fonte, né? Ou depois dos resistores aqui, tá joia? Bem legal aqui, pessoal. Tá? É um setupzinho bem simples, que o intuito, na verdade, é demonstrar o comparativo do resistor com fio flexível e o resistor com resistor de porcelana, ok? Então a gente vai fazer esse comparativo. Então vamos lá. Aqui eu tô com 13.4, 13,5, tá? Aí, ó, 13,5, 13.4. 49, né? 13,5. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou aplicar corrente, tá? Com a carga aqui. Ó, vou limitar em 10 amperes, tá, pessoal? Porque é um transistor só. 10 amperes. Eu tenho 12.3 aqui na carga. Aqui eu terei 13.46, tá? Eu tava com 13,5, ó, vou desconectar a carga. Ó, 13,5, tá? 13.5. Aqui tá dando zero porque tá ligado aqui, ó, tá desligado, né? Esse borne aqui é dos resistores de porcelana. E esse borne é do resistor com fio flexível. Se eu ligar aqui no borne com resistor de porcelana, eu tenho 12.3 volts na saída, com 10 amperes, tá? Ó, eu tenho 13.45 aqui no transistor, tá? Porém, olha só, 12.3, ó, eu tenho uma queda de mais de 1 volts. Ô, Leonel, mas e quando a gente usa o resistor com fio flexível?
Vou ligar desse lado aqui no borne. Aqui é com fio flexível. Eu tenho 13.45 no transistor, 13.3 na saída, tá? Com 11 amperes agora, ó. Aumentou até a corrente, eu não mexi na carga. Ó, tá lá, 11 amperes, tá vendo? Olha só, ó, só vou colocar aqui. Ó, caiu para 10 amperes, caiu para 12 volts. Utilizando um resistor de porcelana de 0,10 por 10 watts, tá? Não é um resistor fraco. Olha quando a gente utiliza o resistor com fio flexível. 13.45, 13.3, 11 amperes. Eu tenho um ganho de corrente, né? Não seria um ganho, na verdade, eu estou deixando de perder corrente com tensão em cima do resistor, né? A tensão em cima do fio é bem menor, tá? Então eu estou deixando de perder corrente, dissipar. Eu estaria perdendo corrente aqui, ó, em cima dos resistores, porque ia estar perdendo em forma de calor, tá? Então a importância de utilizar, pessoal, resistores com fio flexível. A receitinha de bolo que eu passei para vocês nos vídeos anteriores, né? Ó, 15 amperes, tá vendo aqui, ó? 15 amperes de fio 1,5 mm, um fio flexível de 1,5 mm. Ô, Leonel, mas por que eu tenho que utilizar? Se eu estiver utilizando mais de um transistor. No caso aqui eu só estou fazendo a demonstração, tá? Igual ali, ó, são 6 transistores, são 6 pedaços de fio. Tá ok, pessoal? Por isso que nos projetos nossos a gente já não está mais utilizando resistor, tá? Eu até tenho, de repente um cliente aí faz questão de utilizar resistor, né? Ou uma fonte vem para manutenção, a gente pode colocar, manter a originalidade. Eu já prefiro utilizar esse sistema com fios. Leonel, baseado em que você faz isso? Pessoal, fontes da Astron, fontes Pirâmide, tá? São as fontes grandes, tá, pessoal? Fontes lineares com transformador, elas utilizam fios, tá? Shunts de fios para poder fazer a equalização de corrente nos transistores. Então, nada mais justo que a gente aplicar esse conceito nos nossos projetos aqui também, né? Vocês puderam notar aí a eficiência do sistema utilizando fio, né? Ó, a fonte, a carga aqui, ó, tá lá ajustado, ó, não fiz nada, tá? Ó, vou conectar de novo. Ó, tá lá aqui no resistor, tá? Esse borne aqui tá ligado no resistor, 10 amperes, 12.3, tá? Eu tenho, ó, 13.4 na saída do transistor, tá? Que é esse fio aqui, ó. Ó, esse fio vermelho aqui, 13.4, tá? E na saída do borne, que é esse fio aqui, ó. Ó, esse fiozinho aqui, ó. 12.3, ó, tem uma queda violenta, ó, 13.4 menos 12.3, eu tenho 1.1 volts de queda. Porém, se eu colocar para cá, ó, eu tenho 13.4 no transistor, que é esse fio, 13.3 no borne, que é esse fio aqui, tá? Com 11 amperes, eu ganhei 1 ampere, tá? Como que eu ganhei? Eu deixei de perder 1 ampere em cima do resistor, tá? E ó, para vocês notarem uma coisa, ó, a tensão do capacitor aqui, ó. Ó, 22 volts, tá? Se eu desligar a carga, vai para 27, ó, 27.9, tá? Por isso que é importante você ter um transformador com um secundário de pelo menos 20 volts, tá? Aqui, pessoal, vamos comentar um pouquinho do projeto? Vamos comentar junto. Aqui eu tenho 23 volts AC por 25 amperes, tá? Aqui eu tenho 20 volts AC por 10 amperes, tá? Então esse secundário aqui de menor capacidade está alimentando só o estágio regulador. Aqui são dois capacitores de 1000 micro, tá? Que são aqueles dois ali, ó.
Aqui é o capacitor de 22.000 micro, que é esse grandão aqui, tá? Que tá ligado no secundário de alta corrente, tá? Aqui é o TIP 35, que é esse transistor que eu estou utilizando na saída da fonte, tá? O LM317, que é um regulador integrado, tá aqui. E o TIP 42, que serve como um excitador, né? Um driver para excitar o transistor de saída. Aqui é um resistor de 470R da base para a saída, que isso daqui é para manter a estabilidade, tá? Em regimes de baixa e média corrente. Em alta corrente ele acaba nem atuando, mas em baixa corrente e média corrente ele serve como uma pequena carga para manter a linearidade, tá? Da tensão aplicada na base. Aqui é o resistor que a gente utilizou para fazer o teste, tá? O resistor de 150R, que é o resistorzinho de carga que eu sempre comento nos vídeos nossos de fonte, tá? Você tem que ter uma pequena corrente circulando aqui dentro do LM317. Por quê? Para manter a tensão, mesmo quando a fonte não tiver nada ligado na saída. Tá? Se de repente eu não tenho nada na fonte, eu não tenho essa carga interna, ela dá uma puladinha na tensão, acaba dando uma subidinha. Então você colocando um resistor de carga interno, você está fazendo circular em uns 30, 50 mA aqui dentro do LM317, você vai garantir que os 13.4 ou 13,8 que você ajustar aqui vão estar presentes, mesmo com carga ou sem carga, nos bornes aqui da fonte, ok? Aqui são dois resistores de 47R em paralelo, tá? Por que tem que ter esses resistores? Porque a queda de tensão em cima deles que vai polarizar o driver, tá? Como ele é PNP, então aqui no emissor dele, ó, emissor, né? Base e coletor aqui. O emissor está recebendo a tensão, tá? Direto. E a base, quando não tem carga, ela também recebe, porque sem carga não tem queda de tensão, então a tensão aqui é a mesma tensão aqui. Porém, quando começa a ter carga, né, começa a ter alto consumo de corrente na saída da fonte, começa a ter uma queda de tensão. A partir que essa tensão passa de 0,6, polariza o transistor PNP. Por quê? Aqui está menos positivo do que aqui. Se aqui a base está menos positiva do que o emissor, e ele é um PNP, né? Então o que acontece? Ele conduziu, ele vai pegar a tensão do emissor e jogar no coletor, que vai polarizar o transistor de saída. Tá joia? Aqui são os capacitores de filtro. Aqui é uma ponte retificadora, tá? Para 10 amperes. Muito bacana, pessoal. Aqui é as duas pontes em paralelo, tá? É uma KBPC 5010, mas eu resolvi colocar mais uma para não ter perigo, né? Para garantir. Tá ok, pessoal? Atenção, como eu sempre recomendo aí para você que vai fazer sua fonte, sempre pelo menos 20 volts AC, tá? Para você fazer uma fonte aí com boa estabilidade, né? Bem interessante, tá? Projetinho aqui, eu vou deixar aqui quem quiser dar um print para montar uma fonte dessa. Tá aí, ó, tô deixando paradinho aí para você poder dar um print. Ô, Leonel, mas eu não tenho um transformador com 2 secundários, né? Complicou agora. Não. O que é uma solução simples? Se você tiver um transformadorzão bom, né, de capacidade de corrente alta, por pelo menos 19 ou 20, 23 volts AC, você deixa ele no estágio de potência, tá? Vai aqui no retificador e vem aqui. E aí você pode pôr um trafinho aí pequenininho de 1 ampere, né? 12 mais 12, aí você desabilita o center tape, pega os extremos, né? Vai ficar aí 24 volts AC, né? Ou 9 mais 9, você desabilita o center tape e vai ficar aí 18 volts AC. Tá? Um trafinho de 1 ampere pelo menos, tá, pessoal? 1 ampere pelo menos já é suficiente para excitar aqui, porque a corrente de base aqui não é alta, tá ok? A corrente aqui, a corrente de polarização não é tão alta, então 1 ampere já é suficiente para você alimentar aí o estágio regulador. Aqui é um resistor de 220R, tá? Que é esse resistorzinho aqui, ó. É obrigatório ter, né, no LM317 para poder fazer a elevação de tensão, né, para servir de referência.
Pessoal, outra dica importantíssima. O LM317 ele é um regulador de tensão integrado, tá? Ele é um regulador de tensão que precisa ter uma referência chegando nele para ele poder controlar, tá? E essa referência é coletada da saída da fonte. Então, o ideal é o pino central dele, ó. Tá vendo o pino central dele lá? Tá vendo esse fiozinho aqui vermelho, ó? Ele tá o mais próximo do possível do borne, tá? Então, o pino central, eu vejo que muitas pessoas ligam de repente aqui, né, na saída aqui do transistor, não. Ele tem que estar no borne, porque como ele é a referência para correção de tensão, então quanto mais próximo do borne, mais precisão ele vai ter na correção de tensão de saída, tá? Então, isso daí garante uma excelência no projeto. Tá aí o trafinho, bem bacana, 25 amperes, ele dá mais, viu, pessoal? Esse trafo aqui eu já fiz um teste aqui, ele passou fácil dos 25. Eu vou montar depois a fonte com aquele estágio de saída, com 6 transistores, para mim, depois na carga eletrônica aqui, a gente vai dar uma forçada nele para a gente ver qual que é a máxima de corrente que ele consegue chegar, viu? Um trafo bem robusto, né? O cliente pediu para a gente estar projetando, né, uma fonte para ele. Ele quer utilizar no rádio HF. E uma fonte aí de 25 amperes vai alimentar sossegado um HF, né? Só que esse trafo ele dá um pouquinho mais, mas a gente vai testar na bancada e ver quanto que é o limite. Eu estou providenciando um gabinete, tá? Estou pesquisando um gabinete bem bonito para colocar na fonte, para ficar algo bem bacana, né? Não só funcional, como também bonito esteticamente falando. A filtragem dela vai contar ainda com mais 2 capacitores, tá? São capacitores caveira mesmo, tá, pessoal? Ó, 35 volts, 22.000 microfarad, tá? Da Nippon. Capacitor cabeceira, tá? Aqui é para filtrar legal. Aqui já tá as placas, né? Tudo certinho. Aqui vai ter um potenciômetrozinho. Eu vou ver, dependendo do gabinete, pessoal, eu vou fazer igual aquelas fontes pirâmide, né? Eu vou deixar um ajuste tipo de 11 a 15 volts, tá? Mas isso se o gabinete permitir eu colocar, né? Dependendo da estética do gabinete, a gente nem coloca esse potenciômetro de ajuste fino. A gente deixa ela ajustada em 13,8 e já fechou, tá? Se ele permitir, a gente coloca assim, tá? O cliente também pediu um voltímetro amperímetro da saída. Então a gente vai ver um gabinete que dá para instalar um voltímetro amperímetro. Pode ser digital mesmo, ele só quer um medidor para poder monitorar, né, a tensão da saída, então para poder acompanhar, né? Mas é uma dica legal. E eu tava devendo esse vídeo aí pros amigos aí, fazendo comparativo, né, com fio e com resistor, tá, pessoal? Então tô explicando aí por que a gente tá utilizando agora sistema de fonte, né, parte de resistência aí com fios e não com resistor, ó. Ligado aí nos resistores de porcelana eu tenho uma queda, tá, de 1 volt, ó, 13.38, 12.2, tá? E quando eu ligo no fio, 13.37, 13.2, ó. Tá? Tem um décimo de queda só, um décimo, pessoal. Tá vendo como é que a fonte fica mais firme? Tá ok? Muito bacana. O trafo ainda tá com 22 volts aqui no capacitor de filtro. Pessoal, depois quando a gente coloca mais capacitores, essa queda também diminui, tá? O ripple diminui, né? É que a gente tá fazendo aqui um setupzinho só para teste. Mas 22.000 micro também já ajuda bastante, tá? 11 amperes, ó. Show de bola, tá? A fontezinha vai ficar bacana. Depois a gente vai gravar um vídeo bem legal para vocês aí da fonte, já com o sistema do gabinete, né, montado. Eu quero ver, pessoal, se eu consigo fazer uma fonte bem caprichada mesmo, com o dissipador na parte interna. A gente teve a oportunidade de revisar aí umas 2 fontes da Sound, onde o dissipador é interno, sabe? Teve uma fonte da pirâmide também, que o dissipador fica tudo na parte interna, né? A fonte não tem nenhum tipo de dissipação para o lado de fora. Eu achei bem bonito, né?
para colocar em cima da bancada, né? De repente a pessoa ali tem um Shark e os rádios ficam em cima da mesa, né? Não sei. E a gente vai tentar fazer um projeto assim. Eu estou tentando ver se encontro um gabinete bem bonito, tá? A gente tem um outro gabinete aqui que o dissipador é externo. Se eu conseguir o gabinete com dissipador na parte interna, a gente vai montar. Se não, a gente vai fazer do jeito tradicional, né? Jeito raiz também. Fica muito bonito. A gente faz bem caprichadinho, com ventilação automática, né? Tudo bem bonitinho, como manda o figurino. Tá ok, pessoal? Então, é um vidinho mais explicando, né? Como que é o funcionamento da fonte e o comparativo entre o resistor com fio e o resistor utilizando o resistor tradicional mesmo, né? Dá uma diferencinha legal aí na tensão de saída, viu, pessoal? E isso daí num projeto, né, com a fonte de alto rendimento faz uma grande diferença, hein? Tá ok? Deixa eu só comentar também, ó, ligar aqui de novo. Para 11 amperes, olha lá, 11.3, eu estou consumindo 1.6 amperes da rede, ó. Aqui a tensão hoje está 211 volts, tá? Agora é 8 horas, é um horário de pico aí, né? A tensão aqui está um pouco baixa, 211 aí. Eu tenho aí 1.6 amperes da rede, legal, né? Como eu sempre falo, pessoal, o transformador ele vai ter um rendimento aí por volta de 50%, 60%, tá? Os transformadores tradicionais é de 52% a 55%. Um transformador bom, né, material mais nobre, aí chega até 58%, 60%, mas não passa de 60%, tá, pessoal? Não tem transformador que passa porque tem a perda por esterese, né, que a gente fala, né, perda por calor, por transferência térmica do campo magnético, né, o material utilizado no transformador. Então, assim, a fonte chaveada, ela se sobressai no quesito rendimento, tá? Então, quando o cliente preza muito por um consumo baixo da rede elétrica, a gente orienta a utilizar uma fonte chaveada. Quando o cliente não faz questão, né, do rendimento, né, aí pode-se utilizar sim um transformador, tá? Varia de acordo com a preferência do cliente, mas sem problema nenhum, a gente pode montar chaveado, pode montar com transformador também, tá? A vantagem do toroidal é o tamanho, né? Ele é mais compacto, né? E ocupa menos espaço. Eu posso utilizar um gabinetinho mais rebaixado para fazer uma fonte com esse transformador. Já um transformador convencional, né, laminado, ele já é um pouco maior, lógico, dependendo da capacidade de corrente. Mas tanto o transformador convencional como o toroidal são muito bons, né? Bem bacana. Ok, pessoal? Então, só um vidinho aí comentando um pouco desse projeto aqui e demonstrando aí o comparativo, tá, dos resistores. Ok? Faço o convite para você que não é inscrito se inscrever aqui no nosso canal, acompanhar nossos vídeos, projetos, manutenções, demonstrações, né? E muito mais aí. Tá joia? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até mais. Até o próximo vídeo. Valeu!